Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 25. Quem achou, dê um glória a Deus. Amém. Mesmo assentados, com toda reverência, vamos ler a palavra de Deus. Hebreus 12, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra aqui disponível, enviada a nós, Pai. Obrigado porque ela é rica, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela é poderosa para nos transformar e alinhar o nosso coração com aquilo que é correto. Por isso, Senhor Deus, nós agora abrimos o nosso coração, silenciamos, Senhor, a nossa alma, para ouvir de Ti e aprender de Ti. Por isso, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento agora, para nós compreendermos essa palavra, Senhor, para que aquilo que não está edificado em Ti seja removido, para que o que permaneça seja o que está fundamentado na verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui nesse texto, o autor de Hebreus, o pano de fundo, o contexto que ele está citando aqui nessa carta ao povo, aos hebreus, os descendentes de Israel, era quando o Senhor Deus se manifesta ao povo de Israel lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando a glória de Deus vem sobre aquele monte, quando o Senhor comunica a sua lei ao povo de Israel. Então, o pano de fundo aqui que o autor de Hebreus está descrevendo é aquela passagem. É quando houve ali a manifestação da glória de Deus. Deus havia retirado o povo do Egito, conduzido pelo deserto e chegado naquele ponto, onde ele falou: olha, vocês devem sair do Egito e se reunirem nesse monte, nesse lugar para me adorar. E é nesse lugar que Deus se revela ao seu povo de uma forma gloriosa. Tanto que ali eles deviam, naquele momento, se consagrar, se purificar. Deus ainda fala: olha, demarca lugares nesse monte até onde vocês podem ir, porque eu vou me revelar a vocês. Eu vou descer nesse lugar. Nem os animais vão poder subir nesse monte, tocar esse monte, porque é a glória que vai ser manifesta nesse lugar, a santidade que vai ser revelada aqui, é algo estrondoso, poderoso. Tanto que quando o Senhor Deus desce sobre aquele monte, a palavra vai dizer que ali há trovões, relâmpagos, sons de trombeta, fogo, fumaça, e o povo fica aterrorizado com aquela manifestação.
eles tremem de medo diante da presença de Deus. Essa passagem ela está ali em Êxodo 20, 18. E vai dizer assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé, e Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Então, naquela manifestação poderosa, diante da glória e da revelação de quem Deus é, o povo tremeu, porque era algo poderoso demais, estrondoso demais, glorioso demais. Sabe o que eu aprendo aqui é que para alguém que está disposto a ter a Deus, a conhecer esse Deus, essa pessoa tem que estar disposta a morrer. Essa pessoa tem que estar disposta a morrer, entregar a sua vida. Diante da revelação da santidade de Deus, a nossa carnalidade vai morrer. Tanto que o Senhor Jesus em Mateus 16, 25 vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Perder a vida aqui, queridos, é compreender a vontade de Deus e abrir mão da nossa vontade. Perder a vida aqui é compreender a vontade de Deus e entender que essa vontade é infinitamente melhor para a minha existência. É eu me render, me submeter ao governo de Deus na minha história. Perder a vida aqui, morrer, é eu abrir mão do meu governo, do meu senhorio, deixar de ser senhor da minha vida e deixar Deus conduzir a minha história dia após dia. Por isso, quem quer ter a Deus é necessário morrer para si mesmo. O Senhor Jesus diz: olha, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Então, diante da revelação da santidade e da glória de Deus, o povo temeu morrer. Mas aquele que não temeu morrer, entrou na presença do Senhor. É necessário perder, render a nossa vida diante de Deus, para nós ganharmos uma vida abundante na sua presença. Os mandamentos de Deus deveriam ser ali a partir daquele momento, o novo modo de vida daquele povo. Eles acabavam de ser libertos da escravidão e agora eles deveriam aprender a viver livremente na presença de Deus. Então, quando o Senhor fala: olha, se reúnam, a minha glória vai se manifestar nesse lugar e eu vou dizer a minha lei a vocês, eu vou falar com vocês, eu vou mostrar a minha vontade a vocês. O Senhor estava removendo os vestígios de escravidão para revelar uma vontade de liberdade e vida para aquele povo. Os vestígios da escravidão, dor e sofrimento, eles são removidos para uma verdadeira vida em esperança, quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Ele pensa ao nosso respeito, o que Ele tem dito. É através da revelação de quem Ele é, que aquilo que não pertence a Ele é removido das nossas vidas. E Ele então deposita riquezas inestimáveis no nosso coração. Ele deposita aquilo que vai permanecer para sempre. Por isso que o texto aí está dizendo assim: olha, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos
escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O que esse texto está dizendo que como aquela glória de Deus abalou todas as coisas ao redor do povo de Israel, a voz do Senhor hoje ressoa sobre a minha e a sua vida, querido, para abalar aquilo que não pertence a Ele, aquilo que não foi edificado nele, para que o que reste em nós seja a vontade dEle, aquilo que é construído num alicerce sólido, aquilo que é fundamentado no que é eterno, naquilo que vai resistir além do tempo, aquilo que está sendo sustentado pelas mãos e a voz de Deus, é isso que vai permanecer na minha e na sua vida. O Senhor envia a sua voz e abala aquilo que pode ser abalado, para que permaneça aquilo que é sólido e fundamentado nele. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O crescimento de Deus, queridos, ou melhor, o crescimento em Deus, envolve terremotos, envolve trovões, envolve fogo, relâmpagos, som de trombetas, envolve coisas que chacoalham as nossas estruturas, envolve tempos desafiadores, mas o resultado é permanecer algo que é honra e glória para o nome dele. Então crescer com o Senhor é ter a voz do Senhor ressoando sobre as nossas vidas. E quando essa voz ressoa sobre os nossos corações, ela vai denunciar aquilo que é um alicerce frágil, um alicerce que não foi edificado nele, um alicerce que não é capaz de sustentar a nossa vida. Por isso a gente não pode menosprezar a voz de Deus. Amém? Então o Senhor, querido, Ele está construindo uma obra inabalável na minha e na sua vida. A nossa vida faz parte de um projeto inabalável de Deus. O Senhor quer te envolver, te inserir num reino que não passa, num reino que é eterno, em algo que não é as circunstâncias que afetam, algo que não é as circunstâncias que podem mover de lugar, que pode fazer ruir. O Senhor quer te envolver em algo que vai permanecer para sempre, e Ele está fazendo isso na minha e na sua história. Então os terremotos vêm sim, os trovões vêm, os estrondos que nos causam medo chegam, mas eu quero te lembrar nessa noite que o o Senhor está fazendo é uma obra inabalável. E aquilo que o Senhor edifica, nada pode destruir. E o que o Senhor começou a fazer, Ele é fiel para cumprir. Por isso nós devemos olhar para o Senhor e entender que Ele está fazendo com que nós façamos parte de um reino que não se abala. E aí o que eu quero meditar com você nessa noite é o que nós podemos fazer para nos tornar inabaláveis como esse reino, ou acessar esse reino inabalável. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que a primeira coisa é que eu tenho que ter um coração ensinável diante de Deus. Eu tenho que ter um coração inclinado para ouvir e obedecer o Senhor. O texto diz aí, olha, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia, na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte.
Eu preciso ter um coração ensinável diante de Deus, não me desviar do que Ele fala, não resistir à sua voz. O que esse texto está dizendo, olha, se havia um homem enviado por Deus para advertir as pessoas a respeito da vontade de Deus, e aquele povo se desviou dessas palavras e eles não conseguiram escapar, imagina nós que somos advertidos pelo próprio Deus, pelo Filho de Deus. E aí eu queria que você se lembrasse de algo, uma verdade que é natural, mas reflete uma verdade espiritual, que é tudo aquilo que é rígido demais tende a quebrar. Tudo aquilo que é endurecido demais, rígido, se quebra. Mas aquilo que é flexível, maleável, isso é possível moldar, inclinar, e é muito mais difícil quebrar. O que eu estou querendo dizer é, se nós nos portarmos diante de Deus de uma forma rígida e endurecida, nós não vamos prevalecer, nós vamos quebrar. A resistência à voz de Deus, querido, é a ruína da nossa vida. Cada vez que nós nos resistimos à vontade de Deus, nos opomos a essa vontade, desobedecemos o Senhor, nós estamos caminhando para a nossa ruína, para a nossa destruição. Tanto que o próprio autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 3, versículo 7, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Se hoje, no tempo, no momento que você ouve a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Endurecer é fechar o coração. Endurecer é até entender, mas não estar disposto a obedecer. Não dar um passo obedecendo aquilo que o Senhor está dizendo. Recusar ouvir a voz de Deus é tentar prevalecer contra a tempestade, tendo um alicerce de areia. É eu tentar prevalecer contra uma voz tão forte, mas os meus fundamentos estão na areia e a casa rui. Salmo 29 diz assim, olha, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Sabe, o cedro aqui era a madeira mais resistente, a árvore mais imponente que havia naquela região. Ele está dizendo, a voz do Senhor despedaça aquilo que vocês consideram imponente. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. E aí eu quero... Você concorda que essa voz é poderosa? Acho que deu para entender, né? E onde está a nossa, vou dizer, insanidade de querer nos opor a essa voz? Resistir a ela. Sermos obstinados, endurecidos. Onde passa na nossa cabeça que a gente vai conseguir prevalecer contra essa voz? A voz que falou e trouxe à existência aquilo que não existia. O Deus Todo-Poderoso. Então, se eu quero me tornar pertencente a esse reino inabalável e desfrutar dessa realidade, eu não posso me opor à voz de Deus, mas ter um coração ensinável diante de Deus. Tanto que o Senhor Jesus diz, olha... A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Aquele que sobre quem ela cair ficarão reduzidos a pó. O Senhor está dizendo, olha, se você rejeita a pedra, Ele, Cristo, o Verbo vivo,
o Verbo encarnado, se você resiste, rejeita ele, você vai estar despedaçado, reduzido a pó. Mas aí ele também diz lá em Lucas 20:17, ele vai dizer assim: mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como um homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, o vento, as águas se levantam contra essa casa, e ela permanece. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e fundamentar a nossa existência sobre essa palavra. Meu irmão, mesmo que seja incompreensível no momento, mesmo que seja estrondoso, seja aterrorizante, mesmo que te cause incertezas, mesmo que você não consiga compreender, escolha obedecer, porque o resultado é vida e vida em abundância. A voz do Senhor, as advertências, as promessas, é o que fundamenta a nossa vida, é o que sustenta a nossa história, é o que vai te dar um sólido fundamento para você não se abalar diante das circunstâncias. E quando, eu só quero abrir um parênteses aqui, que quando a gente fala assim, ó, não se abalar, dá a impressão que eu estou falando assim, você não vai sentir a circunstância, você não vai sentir o impacto, você vai estar anestesiado. Não é isso. As ondas da reverberação, da revelação de Deus, ela nos faz tremer. As circunstâncias, os trovões, os terremotos chacoalham sim. Mas o que eu estou falando aqui não é não sentir, mas é estar fundamentado em algo que não vai permitir com que você caia, com que você seja destruído. É sentir o impacto das ondas sim, mas não ser removido por elas. Então, tenha um coração ensinável diante da voz de Deus. Escolha ouvir e obedecer ao Senhor. Amém? A segunda coisa que eu aprendo aqui, para eu entrar, pertencer a esse reino inabalável e me tornar participante dessa realidade, é que aquelas coisas que são abaláveis, elas têm que ser removidas da nossa vida. Elas têm que ser retiradas. O texto aí diz, né, nós já lemos, né, mas diz, naquele tempo a voz dele abalou a terra e agora ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas o céu. E essa mais uma vez quer dizer que tudo aquilo que é abalado será removido, para que permaneça só o que é inabalável. O que eu aprendo aqui é que aquilo que não está fundamentado em Deus precisa ser removido das nossas vidas, para que nós desfrutamos de uma realidade inabalável na nossa história. Todos nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós estamos em Cristo, nós estamos num processo de restauração. O pecado deformou quem nós éramos em Deus. O pecado, ele destrói a nossa estrutura, a nossa identidade. Quem nós éramos para ser em Deus, o pecado deforma isso. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, começa uma obra de restauração na nossa história. É devolver quem nós éramos em Deus, é nos moldar à imagem do seu Filho. E nesse processo de restauração, o Senhor não só deposita riquezas na nossa vida, os seus pensamentos, os dons, mas nesse processo também há a remoção daquilo que não pertence a Ele. Durante as nossas vidas nós trazemos muitos alicerces, muitas estruturas que Deus não depositou na nossa história. Muitas coisas que nós achamos que é fundamento da nossa vida, e na verdade ainda é vestígio da velha vida sem Deus. Por exemplo, a gente tem estruturas de orgulho no nosso coração, e é resultado de uma mentalidade de autossuficiência.
Então tem esse alicerce que não foi Deus que colocou na minha vida, que é o orgulho. Por exemplo, eu tenho a rispidez, a amargura, a dureza, que é um alicerce que vem de uma forma de eu tentar me defender contra o sofrimento, a injustiça que eu recebi. Por exemplo, tem estruturas, alicerces da sensualidade, da carência, que eu coloquei na minha vida para, de alguma forma, tentar buscar uma aceitação, um reconhecimento da minha identidade, de quem eu sou, ser aceito pelas pessoas. Existem fundamentos de uma necessidade de controle, domínio, manipulação, que surgiram na nossa vida com o medo de ser rejeitado, o medo de experimentar a solidão. Então eu tento controlar, eu tento manipular, dominar tudo ao meu redor para eu não me sentir só, para eu não ser rejeitado. São fundamentos, entre tantos outros, da nossa velha vida que surge, a nossa carnalidade, os nossos desejos maus, que surge e nós achamos que isso faz parte de nós, que faz parte da nossa personalidade, quem nós somos. Então precisa vir o tremor de Deus, a manifestação da glória de Deus, circunstâncias desafiadoras, para abalar isso na nossa vida, para Deus denunciar e falar: isso não faz parte do que eu tenho para você. Isso não foi colocado por mim, não é a minha vontade, não é uma estrutura sólida que te sustenta. Então aquilo que é abalável, que é criado, que vem de nós, é chacoalhada nas estruturas. E aí quando a gente se vê nessa posição, a gente fica aterrorizado, porque fala: vai me destruir. Mas eu queria te lembrar nessa noite que deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, querido. Deus não envia os terremotos na nossa vida para nos destruir, mas é para nos libertar, é para nos transformar, é para trazer o melhor de nós. Os abalos gerados por Deus não são para nos destruir, mas é libertação. Se você está em Cristo Jesus, o que está vindo na sua vida é apenas uma denúncia daquilo que não está edificado em Deus. Pedro, ele tinha tanta, não sei se é orgulho, uma mistura de orgulho, soberba, né? Pedro se achava, né? Ele se garantia. E aí Pedro, quando o Senhor Jesus fala: olha, nessa noite vocês vão me trair, nessa noite todos vocês vão me abandonar, primeiro que levanta é Pedrão, né? Não, mesmo que os outros te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí o Senhor Jesus fala: Pedro, vocês me permitem, no Evangelho Miguel Revista Atualizada, Pedro, nessa noite vai vir um terremoto sobre a tua vida. Nessa noite você vai me negar. Porque Pedro necessitava passar pela dor do terremoto, da provação, do arrependimento de ter negado o Senhor, para que ele entrasse num alicerce sólido e seguro da dependência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então aquilo que nós achamos que é falha, que é ruína na nossa vida, que vem para nos destruir, é o Senhor falando: olha, você não é, agora vou denunciar a minha idade, agora você não é essa Brastemp toda. Você não está tão bem assim. É dependência exclusiva da minha graça. Paulo e Silas, eles estão aprisionados num cárcere escuro, presos
pelas mãos e pelos pés, juntos com outros prisioneiros. E à meia-noite, na hora mais escura da sua vida, de sofrimento, com as costas rasgadas por açoites, Paulo e Silas escolhem olhar para o Senhor, o seu Deus. E quando eles olham para o Senhor, seu Deus, no meio da provação, o texto vai dizer que há um terremoto naquele lugar. A terra é abalada, as coisas criadas são abaladas. Mas o resultado daquele momento de homens que decidiu olhar para o seu Senhor é que o terremoto veio não para destruir eles, mas destruir aquilo que os aprisionava, aquilo que impedia eles de viver os propósitos de Deus na sua história. O que eu estou querendo dizer é que os terremotos enviados por Deus, ele vem para romper com aquilo que nos aprisiona, com aquilo que nos impede de viver a vontade de Deus para a nossa história. Os discípulos, Pedro e João, são açoitados, ameaçados. Olha, não preguem mais no nome desse Senhor, não mencione mais esse nome. E ao se reunirem naquele lugar, se reunirem junto com a igreja, a resposta deles, olhar para o Senhor seu Deus. E aí a igreja começa a orar e eles falam assim: Senhor, olha para as suas ameaças. Olha, Senhor, para esses que estão aí nos ameaçando, nos perseguindo, Senhor. E nos concede mais ousadia para anunciar em Teu nome. E aí o texto vai dizer lá em Atos 4:29, o texto vai dizer que naquele momento houve um tremor naquele lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com toda ousadia o Evangelho. O que eu quero dizer é que os tremores enviados por Deus vai remover toda intimidação, todo o medo da nossa vida, para nós caminharmos com ousadia, cumprindo a vontade de Deus para a nossa história. E eu preciso te dar mais um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão amarrados pelas mãos, são lançados numa fornalha, envolvidos pelo fogo. E quando todos achavam que eles estavam lá sendo consumidos pelo fogo, o fogo somente consumiu aquilo que prendia as suas mãos. Porque o fogo enviado pelo nosso Deus é um fogo que não nos consome, mas nos liberta para viver a sua vontade e manifestar a sua glória nessa terra. Por isso que eu quero te encorajar nessa noite a falar: Deus, eu sei que vai me causar medo, eu vou achar que eu vou morrer, mas remove aquilo que é abalável na minha vida, para que o que permaneça seja a tua vontade para a minha história. A provação, o abalo não vem para nos destruir, queridos. Não vem para nos destruir, mas vem para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar e tirar todo o impedimento que ainda há em nós. Por isso que o Senhor abale aquilo que é abalável, para que o que permaneça é o inabalável na sua presença. 1 Pedro 1,6 diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí Pedro continua lá no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando com Ele. Então o fogo enviado para aqueles que estão em Cristo é para nos aperfeiçoar e nos fazer sair aprovados disso.
Sabe o que não permanece no fogo? É um alicerce que não foi edificado em Cristo. Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo, mas Paulo diz que, olha, ele construiu um só fundamento para a igreja de Corinto. E era o fundamento em Jesus Cristo. Por isso, olhem com que fundamento vocês estão edificando a sua vida. Se é palha, feno ou madeira, ou ouro, pedras preciosas. Porque isso será provado pelo fogo. E se o resultado for a permanência daquilo que é precioso, isso será um resultado de aprovação diante de Deus. Olha, qual fundamento nós estamos edificando na nossa vida. E aí, que venham os tremores, os abalos, porque eles chegam para todos. Mas que o que permaneça seja aquilo que é inabalável. E para nós encerrarmos, querido, eu preciso te lembrar que Deus está nessa obra nas nossas vidas, porque Ele quer nos tornar inabaláveis e acessar um reino eterno, um reino que não passa. O reino de Deus é eterno e inabalável. Por isso o autor de Hebreus finaliza esse capítulo dizendo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O reino de Deus é inabalável, é Ele que permanece. Cristo Jesus está sentado nas regiões celestiais, à destra de Deus Pai, e o seu governo está acima de todo principado, potestade, todo poder, todo nome que se possa mencionar nessa terra, nessa era e na que está por vir. Essa é a soberania do nosso Deus. Em Salmos vai dizer: esse reino é eterno e ele subsiste para sempre. Esse é o reino que Deus está nos trabalhando, nos moldando e nos chamando. Entre nessa glória eterna, nesse lugar que as circunstâncias não podem abalar, que as circunstâncias não afetam, mas é o meu domínio que sustenta tudo e todos. A obra que o Senhor está fazendo, querido, é nos habilitar para acessar essa realidade. E aí a nossa resposta tem que ser simplesmente reter essa graça. Sabe o que é reter? É nos apegar a isso. É o que nós cantamos aqui nessa noite, é entender: eu encontrei um tesouro tão precioso. É isso que é o maior valor que tem na minha vida, é nos apegar a essa verdade. Cristo comprou um lugar para nós nesse reino. Cristo é o acesso a essa realidade inabalável. E aí eu me apego a essa verdade, toda a minha história é conduzida e sustentada por essa verdade. Se nós estamos recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, se apegue ao favor de Deus. E aí ele vai dizer assim: pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com toda reverência. Sabe o que quer dizer isso? Aí eu passo a viver a minha vida nessa terra. Se eu entendo a graça de Deus, eu passo a honrar Ele com a minha existência. Eu passo a ouvir a sua voz, não rejeitar ela e conduzir a minha história a partir da verdade que Deus está dizendo. Porque eu entendi que alguém me ama e eu quero demonstrar amor a Ele através da minha vida. Sirvamos a Deus de um modo agradável, com toda reverência. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um fogo consumidor, que a sua glória se manifestará mais uma vez sobre essa terra, e tudo aquilo que é abalável, a criação, tudo que é mal, tudo que é injusto, tudo que nos causa dor, será consumido pelo fogo de Deus. Mas aqueles que estão guardados em Cristo Jesus permanecerão para todo sempre, para a glória de Deus. Então retém essa esperança e conduz a tua vida sobre esse sólido fundamento. Não se esquece, não resiste à voz de Deus.
não resiste à palavra de Deus. Mas se você está ouvindo o Senhor te falar e apontar uma direção, obedeça. Caminhe nessa direção. Se o Senhor está falando, olha, eu vou me revelar nesse monte, vai ser algo glorioso. Não manda outro ir lá ouvir, não. Busca a presença de Deus e tenha um coração ensinável diante dele. Peça ao Senhor, remove aquilo que é abalável na minha vida, que não está fundamentado no Senhor, porque eu quero é a tua vontade sobre a minha história. E se lembre que o resultado dessa obra é um resultado eterno, é algo que vai permanecer, é o acesso a esse reino inabalável que nós esperamos com todo anseio. Amém?